Olá você, como vai? Aqui é o professor Alex Lira e é muito bom estar contigo para essa revisão completa voltada ao concurso para auditor fiscal do estado de Santa Catarina, um dos fiscos mais tops que existe no nosso país. Além do salário muito bom para exercer essa honrosa função, você vai trabalhar onde? Santa Catarina, nessa ilha, deve ser maravilhosa. Bem, meus amigos, vou me apresentar. Eu sou auditor fiscal da Receita Federal, sou professor de raciocínio lógico desde quando eu consigo lembrar, e para mim é sempre bom falar um pouco dessas disciplinas que são tão importantes no mundo do raciocínio lógico, mas que é uma trava para muitas pessoas. E eu tenho buscado nos meus cursos ajudar meus alunos a eles aprenderem para passar no concurso. Não quero que ninguém aqui seja especialista, não. Basta que eu seja. Eu quero que você aprenda para passar, tá bom? Hoje nós não vamos aqui falar do jeito como eu falo lá para os meus alunos, pegando na mão, mostrando como funciona cada assunto. Não, eu vou fazer aqui uma revisão completa, destacando os assuntos mais importantes do seu edital, tá certo? Mas a forma como eu vou trazer aqui é o pulo do gato. Eu vou mostrar a você esquemas, resumos, mapas mentais que ajudam na memorização destes assuntos. Todos eles fazem parte lá do meu curso completo, meus alunos sabem, e que vão ajudar a relembrar esses tópicos principais cobrados na matéria. Tá bom? Vamos inicialmente ver aqui o que a banca trouxe de cobrança desses assuntos de raciocínio lógico. Lembrando que no edital foram previstas 3 matérias: raciocínio lógico, raciocínio crítico e estatística. Hoje a gente vai falar sobre raciocínio lógico, ok? Na tela. O edital, então, cobrou de você esse tópico, né? Noções sobre lógica. É um edital muito parecido com o que foi cobrado no concurso do ICMS Goiás, agora muito recente. Aqui ele vai abranger proposições, você vai ver aqui o que é que está envolvido nisso, né? O conceito de proposições, classificações de proposições, o que é e o que não é proposição lógica. Conectivos, você vai conhecer a estrutura e valor lógico de cada um deles. Equivalências, onde está embrangido aqui também negação lógica, frases que uma tem o mesmo significado logicamente da outra. Argumentos, a argumentação lógica, diagramas lógicos e, por fim, conjuntos. Aqui já em conjunto é um tópico mais parecido com matemática, né, meus amigos? Aqueles famosos diagramas de Venn. A FCC ama esse assunto. Se você me perguntar, Alex, qual desses assuntos que tem mais chance de ser cobrado na prova? Eu vou te dizer 2. Primeiro, o de argumentação lógica. A banca na FCC gosta muito desse assunto. E o segundo é de conjuntos. Você fazer os diagramas, saber quantas pessoas tem que faz parte de determinado grupo e assim vai. Ela gosta muito desses assuntos, mas todos, lógico, né? Tem igualmente condições de serem cobrados. E aí a gente vai tratar de todos eles a partir de agora e no final vamos resolver algumas questões muito recentes com editais semelhantes da FCC, tá bom? Então vamos à tela. Vamos começar lá do início, ok? Sobre o primeiro tópico que tem em relação sobre noções de lógica. Vamos falar sobre proposição lógica. O que é uma proposição lógica, meus amigos? Proposição lógica é uma frase que é declarativa. Ela vai falar algo a respeito de alguém, ou ela transmite pensamentos e exprime julgamentos a respeito de determinadas informações. Meus amigos, isso aqui é fundamental para a caracterização de uma frase como proposição lógica. Ela exprime julgamentos a respeito de determinada informação. E como se dá esse julgamento? Por meio de valores lógicos, ou seja, quando a gente lê a frase, a gente tem condição de dizer se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Por exemplo, se eu digo assim, José é oriundo da cidade de Campina Grande. A gente tem como dizer, será que é verdade mesmo? Deixa eu ver o RG de José. Aí no RG tem lá, naturalidade. Aí tem que ele é brasileiro e tal, e também tem
de onde é a cidade de nascimento dele, pronto. Aí fica claro se a gente vai poder verificar se aquela frase é verdadeira ou falsa. Tem algumas frases em que isso não nos dá a condição de obter essa informação. Vamos ver quais são esses tipos de frases que não são declarativas, que é que se enquadra no conceito de proposição lógica. As frases que não vão ser proposição lógica, meus amigos, são essas, olha. Frases exclamativas, que são bem claras porque tem uma exclamação, né, como meu Deus. Interrogativas, você me ama? Perceba que são frases que não dá para a gente fazer um julgamento. Meu Deus, não dá para julgar. Você me ama é uma pergunta. A resposta a essa pergunta dá para ser julgada, mas a pergunta em si não. Frases imperativas, né, ordens. Frases sem verbo, isso aqui, meus amigos, é determinante para saber se uma proposição, se uma frase é ou não proposição. Toda, meu amigo, preste atenção nisso, toda proposição lógica precisa de verbo. Só ter verbo não já é requisito. A gente vai dizer, olha, é uma proposição lógica. Teve verbo, é proposição lógica? Não. O contrário, sim. Não teve verbo, não é uma proposição lógica, ok? Vamos continuar. Tem também as frases abertas. São aquelas que a gente não tem como fazer um julgamento, porque vai depender da variável. Quem ou quem vai se enquadrar na variável que está falando. Por exemplo, ela é a melhor esposa do mundo. Depende de quem é essa ela, né? Depende. Talvez a sua esposa, você que está me assistindo, é a melhor esposa do mundo. Mas será que a sua sogra é a melhor esposa do mundo? A sua vizinha é a melhor esposa do mundo? Talvez não, no seu ponto de vista. Então perceba que isso não pode, em proposição lógica, meus amigos, ter uma frase que num momento ela é verdadeira, a depender de outra situação ela vai ser falsa. Isso não pode, em lógica, acontecer, ok? E por fim, a gente tem aquelas frases paradoxais, que são essas também, né? Que um momento ela é verdadeira, outra é falsa. Só sei que nada sei. Ora, se essa frase for verdadeira, então a pessoa na verdade não sabe de nada. Mas se ela é falsa, a pessoa na verdade sabe de tudo. Então é um paradoxo e, portanto, não é proposição lógica. É importante a gente saber que existem tipos de proposições lógicas, que são simples, aquelas que não podem ser divididas em proporções menores. Ela só fala alguma coisa a respeito de alguém. Por exemplo, 3 mais 1 é igual a 4. Pronto, é uma proposição lógica. A gente não tem como dividir em outras proposições também. Já as compostas são aquelas que são conectadas entre si, resultando numa única declaração. Você vai ter mais de uma proposição simples, que elas são unidas ou conectadas entre si, formando uma nova declaração. Por exemplo, se eu estudar, então serei aprovado. Note que foi pego aqui uma primeira proposição, a proposição eu estudo, e a segunda, eu serei aprovado. E elas foram unidas por meio de um conectivo lógico, que a gente vai conhecer, é o famoso se então, condicional, e aí formou uma nova proposição. Isso aqui não é tão cobrado não, viu, meus amigos? Até o que a gente viu aqui é embasamento para o que a gente vai ver agora. Não é muito cobrado dentro da FCC. Já no CESP isso aqui despenca. Teve as primeiras questões agora cobradas recentemente no concurso da Polícia Federal, em 2018. Foi só desses tópicos que a gente viu aqui. Só disso. Agora já a FCC não cobra tanto. Saiba dessas informações. Isso aqui é fundamental, é alicerce para o que a gente vai ver na continuidade. Vamos agora também, ainda nessa introdução, ainda falando de proposição, uma outra classificação. Uma proposição lógica pode ser enquadrada como tautologia, contradição e contingência. Tautologia, quando uma proposição lógica é sempre verdadeira, independentemente do valor lógico das proposições simples que fazem parte dela. Como é que a gente faz para verificar isso? A gente constrói a tabela verdade da proposição e lá na última coluna, conhecida como coluna resultado, deve haver apenas valores lógicos verdadeiros. Você já deve imaginar que a contradição é o contrário disso. Lá na última coluna vai ser sempre F, ou seja, contradição é aquela proposição composta
cujo valor lógico vai ser sempre falso. Sempre falso. E a contingência? A contingência é aquela que é o que é o geral, é o padrão. O padrão das proposições lógicas, normalmente elas são contingência. Elas, lá na coluna resultado, ela vai ter tanto valores lógicos verdadeiros como valores lógicos falsos. Vamos partir para um outro tópico. Falar agora com você sobre conectivos lógicos. Conectivos lógicos são aqueles que unem duas ou mais proposições simples, dando origem às proposições compostas. E dentro da lógica, até dentro da nossa conversação do dia a dia, existem vários conectivos lógicos. Vamos conhecê-los a partir de agora e saber os seus valores lógicos. Ou seja, em que casos esses conectivos vão ser verdadeiros e em que casos eles são falsos. Gente, isso aqui é extremamente importante. Você precisa saber. Pegue essa tabelinha aí e guarde contigo, revise, pregue no seu banheiro e você reveja isso todo dia. É muito importante. Vamos à tela. O primeiro conectivo lógico é a chamada conjunção. O símbolo dela é esse aí, ó. Parece com o nosso circunflexo, não é, da língua portuguesa. Quando é que esse conectivo lógico vai ser verdadeiro? Ora, ele é verdadeiro, ele vai ser verdade quando ambas as proposições simples unidas por ele forem verdadeiras. Alex, e se apenas só uma for falsa? Aí, olha, se apenas um for falso, ele vai ser falso, ok? Ele é exigente, é um cara chato de verdade, o conectivo conjunção. Basta que uma das proposições seja falsa, ele já vai ser falso. Se as duas partes foram falsas, aí que deu a moléstia mesmo e ele vai ser falso. O próximo conectivo é a disjunção. A disjunção ele é o contrário da conjunção. Veja a simbologia dele aqui, tá? Ele é verdade, ele é bem tranquilo, né? Já é bem aceitável. Basta que uma das partes seja verdadeira e todo o conectivo vai ser verdadeiro. Ele só é falso quando ambos forem falsos. Aí tem uma disjunção mais exigente. É a disjunção exclusiva. Essa anterior que a gente viu é a disjunção inclusiva. A disjunção exclusiva, a simbologia está aqui dela, ó, é a mesma coisa da disjunção, mas com esse tracinho embaixo para evidenciar que ela vai ser verdade quando as duas partes tiverem valores lógicos diferentes. Ou seja, uma é verdadeira, outra é falsa. Ou o inverso, uma é falsa, outra é verdadeira. E ela vai ser falsa quando? Quando as duas partes tiverem valores lógicos iguais, ambas verdadeiras ou ambas falsas. E o campeão, meus amigos, atenção, atenção. O campeão dos concursos públicos, aquele que está presente em todas as provas, eu arrisco a me dizer que vai ter uma frase com condicional na sua prova. Então, está aqui ele, o símbolo lógico do condicional, essa setinha apontada para a direita. O que acontece? Quando é que esse conectivo lógico condicional, se então, vai estar presente na sua prova? Vai ser, o que é que você precisa saber sobre o valor lógico dele? Só tem um caso em que ele é falso. Só tem um caso em que ele é falso. É quando a primeira parte é verdadeira e a segunda parte é falsa. É o famoso Vera Fischer, meus amigos. É o único caso em que o condicional é falso. Quando a primeira parte da frase é verdadeira e a segunda parte da frase é falsa. Todos os demais casos, o conectivo lógico condicional vai ser verdadeiro. Então, o padrão, o valor lógico dele é ser verdadeiro. Ele só é falso quando tem VF, ok? Saiba disso, você vai se dar muito bem quando aparecer o conectivo lógico condicional na sua prova. E o último é parecido. A gente tem aqui o bicondicional. Tem a setinha para os dois lados. Ele você vai ver na sua frase como se e somente se. Aí ele vai ser verdadeiro quando ambas as partes forem iguais. Olha, ele é o contrário aqui em relação à disjunção exclusiva. Tá vendo? Ele funciona de maneira contrária
nas duas partes aqui da significação da sua valoração lógica. E ele vai ser falsa quando forem diferentes. Muito bem, vamos agora partir para um novo tópico. Vamos ver equivalência lógica, super importante nos concursos públicos. Bem, inicialmente é importante você ver que essas principais equivalências lógicas, principalmente essa aqui, a primeira delas, a equivalência envolvendo o conectivo condicional. Ele é o artista dessa disciplina, é o principal cara, o protagonista dela, tá? Bom, existem dois tipos de equivalências, basicamente, da condicional. Uma vai te levar para uma nova condicional e outra vai te levar para uma disjunção. Bem, a primeira é quando você tem a contrapositiva do condicional. Quando isso acontece, então vai ser equivalente. Como é que você faz para obter a contrapositiva? Você inverte as proposições lógicas, ou seja, se tiver P como primeira proposição e Q é a segunda, você inverte. Vai Q para frente e P vai para trás. E nega ambas. Olha só, você inverte e nega e mantém o conectivo lógico condicional. Já a segunda vai ser simples, meus amigos. Você vai manter as duas proposições nas suas posições e vai negar só a primeira e trocar o conectivo lógico de condicional para disjunção. O próximo conectivo lógico é a disjunção, o ou. No ou, ele tem uma equivalência lógica principal, que é essa que o leva para uma condicional. Como é que você faz? É parecido lá, ó, com a do condicional. Eles são aqui bem relacionados entre si. Falou em equivalência lógica envolvendo condicional e disjunção, eles têm uma forte relação. Basta você manter os dois nas suas posições, ambas as partes, nega só a primeira e troca o conectivo para condicional. Agora, o mais desafiador é esse aqui, é o bicondicional. Existem quatro possibilidades de equivalência, mas elas são tranquilas de a gente entender. Veja só. Para isso, basta você saber que o bicondicional nada mais é do que uma conjunção de condicionais. Quando eu faço se somente P, se somente se Q, você na verdade está unindo duas condicionais. Está unindo essas duas condicionais. Isso aqui é o importante que você saiba. Aí, as bancas costumam fazer variações dos valores lógicos dessas condicionais, aplicando aqui a contrapositiva deles aqui em uma das partes que unem essa conjunção. Aí elas vão variando e dá origem a essas possibilidades de equivalência. E essa última que eu preciso destacar para você, meus amigos, é que é o seguinte, ó, que você também é equivalente você simplesmente manter as duas proposições nas suas posições, P e Q, negar ambas e manter aqui o conectivo lógico. Vai ser equivalente entre si. E a última é aqui a disjunção exclusiva. A disjunção exclusiva, ela é equivalente ao bicondicional. Basta negar a segunda parte e trocar aqui o conectivo para o bicondicional, ok? Então, é muito importante que você saiba essas informações aqui, tá? Quando que uma proposição lógica vai ser equivalente à outra, a depender do conectivo que tiver envolvido. O principal que você não pode ir para a prova sem saber são essas equivalências do condicional. Isso aí você não pode esquecer, tá? Vamos seguir. Dentro de equivalências, desse tópico que está aí no seu edital, é importante você saber também negação lógica. Como negar uma proposição composta? Se fosse uma proposição simples, se você diz assim, José é rico, é uma proposição simples. Como é que você nega? Basta incluir o não antes do verbo, ou seja, José não é rico. Pronto. Você também poderia dizer José é pobre, nega também, mas é sempre melhor você negar com o não.
com o operador lógico não, fica sempre melhor, ok? Vamos agora ver como a gente faz para negar proposições compostas. Aí o desafio é um pouco maior. Veja só. As principais que você deve saber são essas aí, olha. Aquela que é relacionada primeiramente ao conectivo conjunção. Como é que você faz para negar? Essa é a primeira lei de Morgan. Pode aparecer também assim na sua prova e pode aparecer em outros editais. Lá no SESC, por exemplo, fala muito nessas negações da lei de Morgan. Como é que você faz, meus amigos, para negar uma conjunção? Olha só. Você mantém as proposições nas suas posições, nega as duas e troca o conectivo. Olha só, a conjunção vai virar uma disjunção. Pronto, é assim que você vai negar. Parecido funciona a negação da disjunção, é a segunda lei de Morgan. Você vai fazer o seguinte, vai manter as proposições nas suas posições, mais uma vez negar ambas, e trocar o conectivo, trocar a disjunção por uma conjunção. São as duas leis de Morgan. Essa aqui, a outra, é fundamental você saber. E ela é bem fácil de você entender quando você lembra do Vera Fischer. Como é que eu faço para negar uma proposição unida pelo conectivo condicional? Você é só lembrar, olha. Não é o Vera Fischer? O único caso em que uma condicional é falsa é a primeira parte verdadeira e a segunda parte falsa. Ou seja, basta que eu mantenha o valor lógico aqui da primeira e negue o da segunda. Ou seja, VF. VEF. VEF. Ou seja, a gente sai de uma condicional e na sua negação a gente chega, meus amigos, exatamente em uma conjunção. E a última negação aqui que é importante a gente saber é a do bicondicional. A do bicondicional nos leva, basta a gente simplesmente trocar pelo conectivo lógico de junção exclusiva. Tudo bem? Vamos agora passar para um novo tópico, falar sobre argumentos, a argumentação lógica. E o que é um argumento lógico, meus amigos? É a relação que associa um conjunto de proposições que você pode aparecer na sua prova chamada de premissas ou hipóteses. Premissas é a nomenclatura mais normal. Ela vai juntar, vai associar esse conjunto de premissas a uma nova proposição, a proposição C, chamada de conclusão ou tese do argumentos. Então, para ser um argumento lógico, tem que ter essa formatação, meus amigos. Um conjunto de premissas que vai desembocar, vai resultar, vai associar com uma conclusão. Você vai ter algumas frases e uma frase final, aquela que arremata. Geralmente a prova de concurso aparece como? Te dá uma sequência de frases, as premissas, e pede para você qual é a conclusão mais apropriada para esse conjunto de premissas. Esse assunto aparece em alguns editais como implicação lógica, tá certo? Vamos ver mais alguns tipos de argumento que podem surgir. O primeiro deles é o argumento, meus amigos, dedutivo. É o argumento do nosso dia a dia. É como a gente geralmente trabalha no nosso raciocínio cotidiano. Ou seja, a conclusão já está explícito nas premissas. Não precisa uma pessoa ter grande trabalho, né? Tá certo? Aí, então você vai partir de informações que são universais, muito abrangentes, para fazer uma conclusão bem particular para algum caso. Veja aqui um exemplo. Todos os homens são mortais. É uma primeira premissa. Anselmo é um homem. Segunda premissa. Qual é a conclusão que a gente chega nisso? A gente já deduz dedutivamente, a gente conclui que, ora, se todos os homens são mortais e Anselmo é um homem, a gente tem condição de fazer uma conclusão particular para o caso de Anselmo. Ou seja, Anselmo é mortal. É a conclusão apropriada para esse conjunto de premissas. Esse tipo de argumento que a gente acabou de ver, ele é chamado, meus amigos, no âmbito da argumentação lógica, de silogismo. É quando você tem duas premissas que elas estão associadas a uma conclusão. Olha aqui mais um exemplo de
argumento dedutivo, um silogismo especificamente. Todos os professores são dedicados. Todos os dedicados são bem-sucedidos. Olha que informações bem universais, muito abrangentes. Você está falando de todos os professores do mundo, eles são dedicados. Depois você fala de todas as pessoas que são dedicadas, elas são bem-sucedidas. Aí você chega numa conclusão, numa tese para esse argumento particular. Ora, se todos os professores são dedicados e todas as pessoas dedicadas são bem-sucedidas, nos permite concluir que todos os professores são bem-sucedidos. Esse é o primeiro tipo de argumento. Existe um segundo, que é o argumento indutivo. A gente induz uma determinada conclusão. Essa conclusão, ela vai trazer mais informações do que as premissas fornecem. Enquanto a conclusão do argumento dedutivo é conhecida como argumento estéril, ela não dá informação nova, já essa argumentação aqui, essa conclusão dá uma informação nova. E, na verdade, a outra lá no argumento dedutivo era certa, mas essa aqui é apenas provável. Ela parte de informações agora, note, informações particulares para uma conclusão universal. No argumento dedutivo, você partia de informações universais e chegava num caso particular. Agora não, no argumento indutivo, você parte de casos particulares para chegar numa conclusão universal, bem abrangente. Olha o exemplo. Vi um cisne branco no lago. Primeira premissa. Vi 2 cisnes brancos no lago. Depois vi 3 cisnes brancos no lago. Vi N cisnes brancos no lago. Vários. Qual é a conclusão? Olha como é abrangente a conclusão. Todos os cisnes do lago são brancos. Veja que essa é uma conclusão provável. Um belo dia pode surgir um cisne de outra cor no lago. Mas perceba, só o fato de você partir de um determinado comportamentos, note, particulares, vi um cisne, depois vi 2, permite você chegar para um caso universal. Todos os cisnes do lago são brancos. Ok? Então, permite-nos enxergar essas diferenças no argumento dedutivo e no argumento indutivo. No argumento dedutivo, se todas as premissas são verdadeiras, a conclusão também vai ser verdadeira. Agora, na indução, não. Se todas as premissas são verdadeiras, a conclusão é provavelmente verdadeira, mas não necessariamente verdadeira. A informação contida na conclusão do argumento dedutivo já estava presente nas premissas. Ela é estéril, não traz informação nova. Mas essa aqui não, a informação não está presente nas premissas. E por fim, na dedução você parte de informações gerais e chega numa conclusão particular. Na indução é o contrário, parte de informações particulares e chega numa conclusão universal. Aqui também, olha, os argumentos indutivos não podem ser avaliados como sendo válidos ou inválidos, como ocorre com os argumentos dedutivos. Essa é a conclusão que a gente chega lá nos argumentos dedutivos. E muita questão de concurso, meus amigos, cobra isso, né? Apresenta para você algumas premissas e diz assim, olha, qual é a conclusão que torna esse argumento válido? Quer saber qual é a conclusão mais apropriada para o argumento? Ou se não, apresenta um argumento, dá algumas conclusões e quer saber qual é dentre aquelas que tornam o argumento válido. E assim por diante. Aparece muita questão assim. Agora, no argumento indutivo, é possível classificá-los, avaliá-los como fortes ou frágeis, tá certo? Vai ser uma avaliação bem diferente. Dentro desse assunto ainda, é importante sabermos outro tipo aqui de argumentos, tá? Outra classificação. Os argumentos também podem ser classificados como sendo categóricos ou hipotéticos. Os argumentos categóricos são os mais comuns, viu? São aqueles, olha, que têm a presença dessas proposições categóricas. Todo, algum, são as frases presentes. Também o nenhum, as frases geralmente vai abranger essas expressões. E ela aqui é dividida, tem essa estrutura, tá vendo? Essa primeira palavra aqui,
nesse caso dessa frase, né? Todos os homens são esperançosos. Esse todos aqui é o quantificador. Pode ser todo, pode ser algum e pode ser nenhum. Aqui é o sujeito da frase. O verbo, esse verbo aqui, que geralmente vai ser um verbo de ligação, é a cópula. E por fim, o predicado, ou seja, é o que é dito a respeito desse sujeito. Ok? Essa é a estrutura básica de um argumento categórico. E aí tem o resto das proposições lógicas, né, que são argumentos hipotéticos. Vai estar presentes aqui frases unidas pela conjunção, pela disjunção, pela condicional ou pela bicondicional. Vamos agora, dentro desse tópico ainda, falar sobre o resultado desses argumentos, né? Se você tem num argumento lógico premissas verdadeiras, a conclusão sendo verdadeira, então permite você avaliar aquele argumento como válido. Agora, se você tem premissas verdadeiras e a conclusão é falsa, o argumento é chamado de inválido. E a partir de agora eu falo para você de métodos para você classificar um argumento como válido ou inválido, né? Você pode utilizar o primeiro método de diagramas lógicas, que deve ser usado quando as premissas apresentarem proposições categóricas, ou seja, aquelas com todos, algum ou nenhum. Aí o argumento vai ser válido quando verificarmos que a conclusão é a consequência obrigatória das premissas. O segundo é premissas verdadeiras. Você usa esse método quando houver uma premissa que seja uma proposição simples ou uma que tiver uma conjunção presente. Aí vai ser válido quando o valor encontrado para a conclusão é necessariamente verdade. Você pode usar também o método da tabela verdade para qualquer caso, mas preferencialmente quando tiver no máximo 3 proposições simples, senão a tabela vai ficar gigantesca, né? E vai ser válido quando todas as linhas da tabela em que os valores lógicos da premissa têm valor V, os valores lógicos da coluna da conclusão também forem V. E por fim, a conclusão falsa, muito utilizado esse aqui, tá? Vai ser usado quando for inviável a aplicação dos demais. E também é necessário que a conclusão seja uma proposição simples ou uma disjunção ou uma condicional. Aí vai ser válido quando não for possível a existência simultânea de conclusão falsa e premissas verdadeiras. Vamos passar para um novo assunto. Falar agora de diagramas lógicos. Bem, diagramas lógicos, a gente vai trabalhar esse assunto quando tiver presente as proposições categóricas que eu falei para você, né? O todo, S é P, nenhum S é P, algum S é P e algum S não é P. É importante, dentro desses diagramas lógicos, conhecer essas nomenclaturas aqui, olha. Foi feito aqui pelos estudiosos da lógica uma classificação das letrinhas, né? Aqui, há muito tempo já, na filosofia, né? Que se trabalha com essa simbologia aqui para esses tipos de proposições categóricas. No caso do todo aqui, a letrinha que vai estar associada é o A, tá? Você vai associar o todo com a letrinha A. Também, nenhum você associa com a letrinha E, o algum com o I e o algum não com o O. Bem, o quantificador aqui é óbvio, né? Vai ser o todo, ou nenhum, ou algum, e aqui também é o algum. A extensão, meus amigos, veja que a extensão do todo é universal, é muito abrangente, assim como o nenhum. Ele abrange todos os casos daquela categoria que ele estiver trabalhando. Já o algum vai tratar de casos particulares dentro de uma categoria de elementos, assim como o algum não, também ele é particular. E a qualidade, essa é a extensão. Agora vamos falar de qualidade. Todo S é P. A qualidade é classificada como afirmativo ou negativo. Então, se eu estou dizendo que todo professor é pobre, então é afirmativo. Agora eu faço, nenhum professor é pobre. É negativo, né? A qualidade é negativa. Algum professor é pobre. Então ela é afirmativo. E algum professor não é pobre. É negativo. Ok? Dentro de diagramas lógicos também é importante você perceber quais são as consequências
de uma determinada frase ser verdadeira. Como é que vai se comportar as demais categorias? Bem, considerando que todo SEP é verdadeiro, as outras categorias vai funcionar da seguinte maneira. Ó. O nenhum SEP vai ficar falso, eles são contrários, né, entre si. Também o algum SEP vai ficar verdadeiro. Ora, se todo professor é pobre, então algum professor é pobre também vai ser verdadeiro. Agora, se todo professor é pobre, a frase algum professor não é pobre vai ficar obviamente falsa. Segunda, quando eu digo que a frase nenhum professor é pobre é verdadeira, como é que vai se comportar as demais? Ora, o todo SEP obviamente vai ficar falso. Algum SEP também é falso, né? Quando eu digo nenhum professor é pobre, aí alguém disse, olha, tem um professor ali que é pobre, então vai ser falso, né? E por fim, algum professor não é pobre. Ora, se nenhum professor é pobre, com certeza algum professor não é pobre, um caso específico da categoria, né, vai ser verdadeiro. Vamos lá. Quando eu considero que a categoria, a proporção categorial algum, né, vai ser verdadeiro. Então, o nenhum vai ficar falso. Agora, a gente não pode chegar a nenhuma conclusão quanto ao todo e ao algum não. Vai ficar indeterminado. E aqui no último, né, no algum S não é P, você vai ter, no caso do todo, que ele vai ficar falso. Agora é indeterminado, tanto nenhum como o algum. A gente não permite uma conclusão nesses casos. E por fim, diagramas lógicos, também é muito importante saber como é que fica a negação dessas proposições categóricas. Olha só, o todo SEP, como é que eu faço para negar o todo SEP? Para negar, meus amigos, o todo SEP, isso é uma pegadinha já manjada nas provas. Se eu digo assim, olha, todo professor é pobre, como é que eu faço para dizer que isso é mentira? Basta, eu falaria assim, ó, nenhum professor é pobre. Seria a negação mais apropriada? Não, é uma negação muito abrangente. Olha só, se eu digo que todo professor é pobre, basta eu ter um caso de professor que é rico, que essa frase já vai ficar falsa. Ou seja, basta dizer, olha, algum professor não é pobre. Pronto, já vou ter negado o todo. Vamos ver isso na tela? Existem essas possibilidades, então, né, com base nesse raciocínio. Olha, essa é uma frase possível, pelo menos um S não é P, algum S não é P, existe S que não é P. São variáveis para a mesma ideia do algum S não é P. Aí você tem agora como fazer a negação do nenhum S é P, ou seja, algum S é P, pelo menos um S é P e existe S que é P. Ou seja, para negar o nenhum, eu não preciso do todo, né? Basta eu ver um caso em que existe a afirmação, já que eu estou querendo negar a negação, o nenhum, ok? O próximo agora é aqui o algum S é P. Ora, se eu estou falando de um caso específico, algum professor é pobre, para eu negar, eu tenho que negar tudo, né? Não basta só encontrar um caso contrário. Então, olha, existe S que é P, nenhum S é P, todo S não é P. E o último, algum não. A negação desses dois vai ser nesses dois casos, olha, nenhum S não é P e todo S é P. Adicionalmente, quero falar com você sobre outro assunto que não está assim explícito no edital, mas que algumas bancas exploram ali dentro de argumentação lógica, que é a implicação lógica. Trata aqui de um conjunto de informações que o enunciado vai dar, várias frases, ou chamadas também de premissas, e no final das contas vai pedir para você qual é a conclusão mais apropriada. A gente trata disso aí um pouco, já falou aí um pouco, trata também disso dentro de argumentação lógica. No entanto, tem bancas que cobrem de maneira separada. A própria FCC em outros certames, principalmente certames da área de tribunais, cobra de forma separada esse assunto. Mas então, para não correr o risco, quero falar um pouco dele para você também na tela. Então tá, o significado, né, o conceito do assunto de implicação lógica é esse, conjunto de afirmações cujo encadeamento lógico resultará em uma conclusão que é essa que o enunciado vai querer de você.
A conclusão deverá ser necessariamente verdadeira para as premissas que o enunciado apresentar. Como é que isso é cobrado em prova de concurso, né? Existem dois tipos de questões de implicação lógica. No conjunto de informações trazido no enunciado, vai ter uma proposição simples ou uma conjunção. Uma das proposições apresentadas, ou vai ser uma proposição simples ou uma conjunção. Essa daqui é que você tem que torcer para aparecer na sua prova. Por quê? Porque ela é a mais simples de resolver. Você vai começar sempre fazendo uma hipótese, considerando uma das proposições apresentadas como sendo verdadeira e vai seguindo, né, as demais e ver se não acha nenhum absurdo. Como se trata aqui de uma proposição simples e de conjunção, são os casos em que só há um jeito delas serem verdadeiras, né? Então, por isso que é bom começar por ela. Já o outro caso, o tipo 2, ela não tem no enunciado uma proposição simples e nem uma conjunção. E aí você também vai trabalhar da mesma forma, mas vai trazer um pouco mais de trabalho. E como é que vai ser esse trabalho de cada um tipo? Vamos lá no tipo 1, olha só. O primeiro passo que você vai fazer para resolver esse tipo de questão. Você vai considerar as premissas como verdadeiras e com conhecimento das tabelas verdade dos conectivos, você vai descobrir os valores lógicos das proposições simples presentes nas premissas. Segundo passo, vai verificar entre as opções de resposta aquela que traz uma proposição necessariamente verdadeira diante dos valores lógicos das premissas simples encontradas no passo anterior. Então vai ser assim. Aí o enunciado vai apresentar lá suas várias proposições. Você precisa saber o valor lógico de cada proposição simples que formam as diversas proposições compostas, porque nas opções de resposta vai ter algumas lá que você necessariamente vai precisar saber o valor lógico dessas proposições simples, ok? Aí você tem condição de saber quando você estabelece uma hipótese inicial, considerando tudo como verdadeiro, e vai vendo de acordo com o valor lógico. Ah, o sim então só é falso quando tem o vera-ficha, a conjunção só é falso quando ambas as partes são verdadeiras, só é verdadeira quando ambas as partes são verdadeiras. E aí você vai trabalhando. O segundo caso, o tipo 2, tem um passo a mais. Veja, você vai atribuir, no primeiro passo, um valor lógico para uma das proposições simples, preferencialmente aquela que mais se repete. Depois, você só vai substituir esse valor lógico nas premissas, nas demais frases, que serão consideradas verdadeiras, e observar se irá aparecer alguma contradição entre os resultados obtidos. E o terceiro, aí você vai fazer a mesma coisa que está no passo anterior do tipo 1, né? Você vai verificar entre as opções de resposta aquela que traz alguma proposição necessariamente verdadeira diante dos valores lógicos das proposições simples encontradas no passo anterior. Ok, meus amigos? Então esse é o tópico de implicação lógica extremamente cobrado nos concursos. Eu acho, arrisco dizer que a sua prova vai trazer uma questão de implicação lógica. Então é bom você revisar esse assunto. Vamos agora resolver algumas questões de provas já cobradas pela Fundação Carlos Chagas. Isso é interessante para a gente ver como é que essa banca trabalha os assuntos aí previstos no seu edital. Vamos lá? Na tela. Olha, é um concurso bem recente que trouxe um edital de raciocínio lógico parecido com o seu, que foi aí o da Cefaz Goiás. Um dos diretores de uma pequena indústria têxtil fez a seguinte afirmação durante uma reunião da diretoria. Se todas as matérias-primas forem entregues no prazo e nenhuma máquina de tingimento sofrer avaria, então o setor de produção conseguirá atingir a meta de setembro. Ao final do mês, constatou-se, olha só, que a meta de setembro não foi atingida pelo setor de produção. Considerando que a análise do diretor estava certa, é correto concluir que, necessariamente, aí você vai fazer algumas análises. Professor, essa questão trata de que assuntos? Isso aqui, meus amigos, trata de alguns assuntos, mas assim, o principal assunto que está tratando nessa questão é negação lógica. Isso está previsto aí no seu edital também, ok? Negação lógica. Você precisa saber como faz a negação tanto de proposições simples como de preposições compostas. É claro que a proposição composta vai exigir um pouco mais do candidato. E essa negação pode acontecer tanto em proposições
como essas, né, que a gente conhece geralmente, né, quando fala assim, Fabiano é magro. Qual é a negação dessa frase? Fabiano não é magro, é ok? Agora pode ser também que envolva as chamadas proposições categóricas. Você está tratando de uma categoria de elementos. É o caso aqui da questão, né? Quando tem essas expressões todos, algum, nenhum, aí vai abranger as proposições categóricas, ok? Vamos ver então na tela como a gente vai fazer. Veja, meus amigos, vamos aqui representar simbolicamente a afirmação que um dos diretores fez durante a reunião, né? Diz aí, ó, se todas as matérias-primas forem entregues no prazo, vamos chamar essa primeira frase aqui de P, ok? P, e, ou seja, uma conjunção, nenhuma máquina de tingimento sofrer avaria, vamos chamar essa segunda frase aqui de B. Então aqui vai ser, repare que estamos diante de um se então, né? O se, então, ou seja, meus amigos, é uma implicação lógica, né? Aqui é uma condicional. Então vai ser se isso aqui tudinho acontecer, então aí vem a segunda parte, né? Que a gente vai chamar aqui de C. O setor de produção conseguirá atingir a meta de setembro. Então vai ficar aqui a proposição, isso aqui é que, né? Eu quero chamar de que. P, que, então R. Muito bem. Aí, ó, constatou-se que a meta de setembro não foi atingida pelo setor de produção. Ora, vamos analisar a questão. Olha assim, se todas as matérias-primas forem entregues no prazo, nenhuma máquina de tingimento sofrer avaria, então o setor de produção conseguirá atingir a meta de setembro. Mas a questão já está dizendo que não atingiu essa meta, né? Portanto, meus amigos, temos que fazer aqui uma negação, né? Porque esse R, na verdade, se tornou não R. Como é que vai ficar, então? O R foi negado, já que o setor não atingiu a sua meta de produção. E se essa segunda parte do condicional foi falsa, olha o que acontece. Você precisa saber o valor lógico do condicional. Se a segunda parte dele é falsa, necessariamente essa primeira parte também tem que ser falso. Para quê? Para poder manter verdadeira a proposição. Porque se a primeira parte fosse verdadeira, meus amigos, a gente chegaria no caso Vera Fischer, que a primeira parte é verdadeira e a segunda parte é falsa. E com isso toda a proposição seria falsa. Então fica claro isso, né? Que a gente tem que ter necessariamente essa estrutura que a primeira parte também vai ser falsa. Então a gente tem que fazer a negação dessa conjunção P e Q. Como é que faz a negação de uma conjunção, professor? Eu faço sempre assim, olha só, negação, queremos fazer a negação dessa conjunção P e Q. Como é que vai ficar? A gente nega ambas as partes e troca a conjunção pela disjunção. Pronto, é dessa maneira que a gente faz. Vamos fazer agora isso aqui em termos simbólicos, né? Isso aqui em termos simbólicos, mas a questão que é isso aqui textual. Como é que a gente transforma isso aqui para o texto? Olha só, é dito que todas as matérias-primas forem entregues no prazo. Como é a negação disso? Eu digo assim, nenhuma das matérias-primas foi entregue no prazo? Não. Para negar o todas, basta que um caso tenha dado errado, ou seja, alguma matéria-prima não tenha sido entregue no prazo. Então, esse não P, ele vira, o P vira algum não. É a sua negação, ok? E o que? A proposição que é nenhuma máquina de tingimento sofre avaria. Eu não preciso verificar que toda máquina de tingimento sofre avaria para negar essa proposição. Basta, meus amigos, que alguma delas tenha sofrido avaria. Então, não que, para ser negado, eu também nego da mesma maneira, né? Como algum não. Ok? Então, como é que vai ficar a frase final? Vai ficar assim, olha, alguma matéria-prima não foi entregue no prazo, ou, né, virou disjunção, ou alguma máquina de tingimento sofreu avaria.
Na alternativa C consta uma proposição parecida com essa, né? Já que esse pelo menos é a mesma coisa que algum. Pelo menos uma máquina de atingimento não foi entregue no prazo, ou uma máquina de atingimento sofreu uma, né, ou alguma máquina de atingimento sofreu avaria. De modo que a alternativa correta é mesmo a letra C. Próxima questão. Essa daqui tem muita chance de parecer na sua prova de maneira parecida. Cobrou aqui no concurso da FCC agora em 2018, na Câmara Legislativa do DF. É uma questão que está cobrando para você o tópico de conjuntos. Veja aqui como é que você vai resolver. Em uma escola com 150 alunos, são oferecidos cursos de inglês e de francês. Conforme o levantamento, 15 alunos dessa escola não estão frequentando estes cursos. 90 frequentam um curso de inglês. Se 72 frequentam o curso de francês, então o número de alunos que frequenta um e somente um dos cursos é igual a. Então essas questões aí abrangendo conjuntos é muito comum na Fundação Carlos Chagas. Como é que você vai fazer na prática, resolver essa questão? Bem, meus amigos, o enunciado informa que o total de pessoas que frequentam pelo menos um dos cursos é 150, menos os 15 alunos que não estão frequentando nenhum dos cursos. Ou seja, 135 pessoas frequentam pelo menos um dos cursos. Agora, só que nesses 135 alunos, tem alunos que estudam somente inglês, tem alunos que estudam somente francês e tem alunos que estudam inglês e francês. O nosso objetivo é saber exatamente a soma desses aqui, ó, os que estudam somente inglês e os que estudam somente francês, porque a questão quer aqueles que estudam um e somente um dos cursos. Conforme os dados da questão, a gente tem o seguinte, ó, são 90 alunos que frequentam o curso de inglês. Então, vamos anotando, ó, o número de alunos que estudam inglês é 90. Aí diz também 72 alunos o curso de francês. Francês é igual a 72. E aqueles que estudam ou inglês ou francês, né, o número de inglês ou francês é igual a 135. Então, a gente quer saber somente o número de alunos que estudam inglês, o izinho aqui, e francês. Quanto é que vai ser? Aí tem uma fórmula que você precisa conhecer, meus amigos, para se dar bem na questão de conjuntos numéricos. É essa daqui, ó, o número do ou, os dois conjuntos, ou é igual ao número do primeiro conjunto mais o número de elementos do segundo conjunto mais a interseção entre eles, é o e. Okay? Então essa fórmula é muito importante que você relembre dela. Muito bem, vamos substituir os dados? Vai ficar assim, ó. O primeiro aqui é 135, é igual ao número de inglês 90, mais de francês 72, mais a interseção entre eles é o que a gente busca, né? O número de elementos da interseção. Muito bem. Passando essa soma... desculpa, eu errei aqui a fórmula. Olha só, aqui não é soma não, viu? Aqui é uma subtração. Muito bem. Vamos resolver. 135 é igual a 90 mais 72 dá 162 menos a interseção entre esses conjuntos. Passando essa interseção para lá, positiva, e o 135 negando, vai ficar assim, ó. Negando não, subtraindo. O número vai ficar a interseção de 162 mais menos 135 dá 27. Esse aqui é o número de elementos que estão na interseção. Portanto, a gente conclui que dos 135 alunos que fazem pelo menos um dos cursos, 108, né, ou seja, 135 menos 27, ou seja, 108 pessoas frequentam apenas um curso.
já que a gente eliminou aqueles que fazem 2 cursos, que são 27. Então, a alternativa correta é a letra E de Eduardo. Próxima questão. Considere a proposição. Se um candidato estudar adequadamente, então ele passará em um concurso. Portanto, com base nessa proposição, é correto afirmar. Vamos lá, vamos analisar a proposição que o enunciado nos trouxe, né? Se um candidato adequadamente, então ele passará em um concurso. Aqui a gente vai saber qual é a implicação dessa frase, né? E aí não tem jeito, a gente tem que analisar cada uma das alternativas, né? Considerando que essa daqui, né, ela é verdadeira. Então, como é que as outras vão se comportar? Veja aí que no caso da letra A, ela diz: a maior parte dos candidatos que passam em um concurso estudam adequadamente. Essa daqui está errado, né, meus amigos? Está errado. Por quê? Não podemos afirmar isso com base na proposição que foi apresentada no enunciado. Ela garante apenas que aqueles candidatos que estudam adequadamente vai passar em um concurso. Já não tem como a gente dizer que a maior parte dos candidatos que passam em concurso estudam adequadamente, né? Letra B. Todos os candidatos que não estudam adequadamente não passam em um concurso. Errado também. Por quê? Pela proposição apresentada, tem uma garantia de que todos os candidatos que estudam adequadamente vão passar no concurso. Além disso, podemos inferir que pode ocorrer o caso de um estudante não estudar adequadamente e passar. Veja, ó, quando a gente tem um candidato que ele estuda adequadamente, ele passa em um concurso. Mas não está dizendo só assim que apenas os que estudam adequadamente vão passar no concurso. Letra C. Todos os candidatos que estudam adequadamente passam em concurso. Essa é a opção correta. Essa aqui está certa. Essa está certa mesmo, porque é impossível que um candidato estude adequadamente sem passar no concurso, de acordo com essa proposição que foi apresentada. Próxima. Havendo candidatos que passam em concurso, certamente estudam adequadamente. Errado, a gente já viu, né? Não temos como garantir isso com base na frase. É possível que existam candidatos que estudam adequadamente e não passem em um concurso. Também está errado, né? Está errado. É impossível um candidato estudar adequadamente sem passar no concurso, pelo menos de acordo com a proposição que apresentamos. Ok, meus amigos, terminamos a nossa revisão. Isso aqui é uma breve apresentação. Todos esses slides vão estar aqui na descrição do vídeo para que você possa baixar e rever todo esse conteúdo, tá certo? Foi um prazer estar contigo. Convido você a se inscrever aqui no nosso canal para que você continue a receber esse conteúdo de qualidade. Com relação lá ao site do Exponencial, se inscreva no sistema de questões, uma ferramenta altamente poderosa para você continuar a se qualificar. E também veja mais os nossos cursos que oferecemos para a sua aprovação, ok? Desejo a você o maior sucesso na prova, que realmente você consiga lembrar de tudo que você estudou e ter a calma, tranquilidade, serenidade e perspicácia para acertar a questão. Forte abraço e bons estudos!